Olá, tudo bem? Meu nome é Elvira Bono, eu sou tatuadora há 15 anos, especialista em cobertura de cicatrizes e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho mais para vocês sobre a minha história e como eu comecei nessa área. Eu tenho um estúdio, um ateliê, na verdade, um ateliê de artes em gerais, na zona norte de São Paulo. Mas eu sou soteropaulistana, digo isso de coração porque nasci em São Paulo, mas fui criada, cresci em Salvador, Bahia. A minha história, a minha relação com a cobertura de cicatrizes é antiga. Na verdade, ela começa bem antes de eu realmente decidir trabalhar com isso. A minha história com as cicatrizes começa por uma experiência própria, né? Quando eu era adolescente, eu tive alguns momentos difíceis, né? E a gente sabe que às vezes a gente na adolescência, até mesmo na fase adulta, não sabe muito bem como lidar com nossos problemas e encontra válvulas de escape, que às vezes não são as válvulas de escape mais saudáveis, digamos assim. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, eu comecei a extravasar a minha ansiedade, quando eu tinha crises de ansiedade, através da automutilação. Então eu acabava me cortando para que de certa maneira aquilo me aliviasse. Acabou que quando eu superei esse momento, eu trabalhei essas questões em mim, eu me vi com cicatrizes e quem tem cicatrizes entende o quanto aquilo é um peso, o quanto aquilo é uma carga na vida da gente, não apenas emocional, não apenas de memórias, não apenas psicológica, mas uma carga social. Porque, infelizmente, a sociedade não está preparada para respeitar, entender, compreender e abraçar de maneira empática, né, os outros indivíduos que apresentam qualquer tipo de característica, né, ou comportamento diferente do padrão, né, social que é ensinado pra gente. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a tatuar e fui procurar, né, ajuda para poder evoluir como aprendiz, né, num estúdio grande da minha cidade lá que eu fui criada, de Salvador. E acabei passando pelo meu primeiro baque de preconceito com as minhas cicatrizes, né, que ainda eram cicatrizes relativamente novas. E eu tinha ido buscar esse apoio, esse emprego, essa vaga no estúdio de tatuagem. E o dono que tinha na época, ele não aceitou que eu trabalhasse lá e contou para outro tatuador que era amigo meu que não ia aceitar porque ele viu minhas cicatrizes. Eu tinha ido procurar esse emprego de estágio. Então eu passei mais uns 2 anos escondendo essas cicatrizes e inventando histórias para que as pessoas não soubessem do que ela se tratava. A gente, às vezes, precisa criar umas máscaras, né? Porque justamente essa temática das cicatrizes, sejam do que elas forem provenientes, acaba virando um tabu muito grande, né, entre as pessoas. Acho até importante falar sobre essa temática nesse momento, porque estamos no mês de setembro, né? Setembro é um mês, né, de prevenção aí ao suicídio. Tem a campanha de prevenção ao suicídio e é uma temática que é muito abordada nesse momento, né? As pessoas acham até, inclusive, que as cicatrizes de automutilação, elas são totalmente relacionadas às tentativas de suicídio, quando isso também é um preconceito, também é um grande tabu. E eu acho importante que a gente esteja tocando nesse assunto para entender, compreender, acolher, né, pessoas que às vezes estão passando por essa situação ou já passaram e se veem aí limitadas mesmo de se sentirem confortáveis na sociedade, né, de mostrarem suas cicatrizes. É muito bonito quando a gente escuta um discurso de amor próprio, onde a pessoa se aceita, né, como ela é, aceita as suas marcas do passado, aceita o seu corpo, né? Eu já tentei também essa situação de aceitar naquele momento as minhas cicatrizes e dizer, não, eu tenho cicatrizes em alguns momentos, em outros momentos eu tentava esconder, porque o peso que as pessoas causavam em cima daquilo era muito grande e eu não queria ser discriminada. Então, eu procurei alguém para cobrir minhas cicatrizes em um momento em que não tinha nenhum profissional que fosse especialista, né? Até hoje, na verdade, existe um grande déficit de profissionais que sejam realmente especializados e qualificados nessa área. Mas eu procurei conseguir cobrir minhas cicatrizes, claro que de maneira não totalmente eficiente, elas continuam sendo meio perceptíveis, mas já não me incomodam e deixaram de ser um grande problema para mim, né? E da forma como os outros encaravam e lidavam com aquilo que era uma questão minha, né, do meu corpo. Mas o outro leva ao seu problema, muitas vezes leva
a sua questão para ele. E ali ele cria, né, julgamentos. Mas a partir desse momento que eu cobri as minhas cicatrizes, eu percebi como aquilo fez bem para mim. Elas deixaram de ser um fantasma que me assombrava. E isso me ajudou a seguir em frente. Como eu já tatuava, eu pensei, nossa, seria tão bom, né, se outras pessoas que têm cicatrizes pudessem experimentar essa sensação que é você poder olhar para uma parte do seu corpo que te gera um incômodo ou poder pelo menos disfarçar a forma como as pessoas te olham, como as pessoas te abordam, como as pessoas estão o tempo inteiro questionando o que é aquilo a respeito do seu corpo. Naquela época, quando eu tinha mais ou menos 1 ano fazendo tatuagem, né, eu entrei também no curso de enfermagem. Na época eu entrei no curso de enfermagem, não tinha nada a ver com a minha vontade de trabalhar com cicatrizes. Eu entrei porque na época existia um PL, né, no governo, que se fosse aprovado, ele se chamava Lei do Ato Médico. Ele determinava que apenas pessoas que tinham formação na área de saúde poderiam realizar procedimentos perforocortantes invasivos. Então eu já me preveni fazendo um curso de enfermagem, né? Eu já gostava também dessas questões de saúde, a questão psicológica, enfim. E para mim foi ótimo. Naquele momento, nem imaginava que iria trabalhar realmente com cicatrizes, né? Os anos foram passando e há mais ou menos uns 9, 10 anos atrás, eu comecei a fazer, sem realmente planejar, coberturas de marcas no corpo das pessoas. Eu lembro que das 2 primeiras clientes que eu atendi com casos um pouco mais graves foram lá em Salvador, uma moça que tinha manchas, né, cicatrizes de acne que ela tentou tratar em toda a região das pernas, do glúteo. Ela tinha utilizado um tratamento com ácido, mas como Salvador é uma cidade de praia, ela acabou tomando sol e aquilo viraram manchas muito escuras, né, muito hipercrômicas. E ela foi fazer a cobertura daquelas manchas comigo nas 2 pernas. Naquela época eu nem imaginava de fazer o registro de antes e depois, eu fiz só o registro do depois. Até porque não tinham referências, como eu disse, não tinha referências de outros profissionais que fizessem esse tipo de serviço, eu não via nem a necessidade. Depois eu peguei também um caso de uma menina que tinha muitas estrias, né, de uma gestação na barriga, porque afinal de contas as estrias também são cicatrizes, né? E que ela me procurou porque aquilo era muito incômodo e afetava muito a autoestima dela. Ela deixava de usar roupas, né? Até mesmo a questão de como ela se relacionava com quem estava ali perto dela, né? O companheiro, a família. Às vezes as cicatrizes, elas, por mais que você se ame, por mais que você se aceite, por mais que você aceite a sua história de vida e você saiba que aquilo tá ali, ainda assim, elas podem gerar um desconforto e um incômodo muito grande, especialmente nessa relação em que as outras pessoas acabam tendo uma influência, né, do como elas te veem, né, como indivíduo, as pressões sociais também, né, de estéticas, enfim. Então, assim, eu sempre apoio, eu sempre converso muito com meus clientes, seguinte aspecto, ou com meus seguidores, eu sempre converso que tá tudo bem você aceitar o seu corpo do jeito que ele é, você amar o seu corpo do jeito que ele é, mas tá tudo bem também você querer melhorar algo, porque você sabe que um procedimento, às vezes estético, um procedimento de uma tatuagem, né, bem feita, vai te deixar melhor. Você não tá deixando de se amar, não é uma questão que você se ama menos pelas suas cicatrizes, você se ama, mas você sabe que dá para melhorar também aquilo, quando você deixa de encarar daquela forma, você passa a ter uma obra de arte, você passa a ter uma coisa muito bonita no seu corpo, né? É outro tipo, você vira, né? Você transforma essa questão da admiração do seu próprio corpo. Assim como uma pessoa que não tem cicatrizes. Você vai buscar fazer uma tatuagem por quê? Porque você não ama o seu corpo? Não, você ama o seu corpo. Mas você sabe que você vai se ver melhor daquele jeito. Então, por que a pessoa que tem cicatrizes não pode também recorrer, né? Ela tem que se aceitar 100%?
Não necessariamente. Se ela se aceita, ótimo, ela triunfou. Mas se ela não se aceita 100% porque ela sabe que dá pra melhorar, então melhora, procura um profissional qualificado e tá tudo bem. Você vai sair com uma coisa linda, né, e vai realmente transformar a sua vida. Falo disso com propriedade, né?